Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia para a glória do Senhor, para estudarmos a palavra de Deus que já está aqui prontinha e também a lição da escola sabatina que nos guia, né? Que nos leva assim a palavra de Deus, que é o alimento espiritual que não pode faltar em nossa mesa, certo? E hoje estamos aqui no dia de terça-feira, dia 25 de 8 de 2026, e para pedir e para buscarmos a orientação, através da oração, você já sabe, e vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti por Tua bondade, por Teu carinho, pela Tua proteção. Abre a nossa mente e nosso entendimento para entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é terça-feira, dia 25, e continuamos falando de Paulo, e Paulo fazia tudo por amor a Cristo. Paulo fazia tudo por amor, o amor que ele aprendeu com Cristo, agora ele tinha amor à igreja de Corinto, ele tinha amor para aquelas pessoas que ele pregava, para aquelas pessoas que ele se dedicava, né, ao Evangelho de Cristo. E hoje, terça-feira, dia 25 de 8 de 2026, o título fala assim: Mudando os planos por amor. Mudando os planos por amor. Que planos foram esses? Nós vimos em 1 Coríntios que Paulo, né, recebeu aquela bomba, né, de que a igreja estava daquele jeito lá, que nós vimos com a moralidade sexual, com várias coisas ali. E Paulo ali, ele teve que realmente interferir, né, naquela situação. E a igreja não parou de apresentar problemas, né? E Paulo, ele tinha um itinerário ali de viagens, né, de passar por alguns lugares. E Paulo, ele tinha um itinerário ali de retornar a Corinto, de ir a Éfeso, né, a Corinto, a Macedônia, e retornar a Corinto. Só que Paulo não retornou. E como vimos ontem, né, as pessoas que estavam ali, como é que diz? Elas duvidaram das intenções do amor de Paulo, né? Elas duvidaram que Paulo ali estava realmente, né, preocupado com eles, porque Paulo era uma pessoa que ele sabia falar, sabia agir para que não pudesse machucar as pessoas. Hoje nós temos que tomar cuidado no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, para que não venha machucar as pessoas. Tem pessoas que às vezes precisam de carinho, precisam de uma palavra, sabe? De afeto e não de um choque, sabe? Às vezes tem pessoas que não precisam de um choque, de uma explosão, não. Precisa de carinho, precisa de compreensão. E Paulo, ele sabia exatamente que aquelas pessoas ali, se ele fosse chegar, né, de maneira brusca, iria complicar a situação. Poderia complicar mais a situação. E Paulo, movido pelo amor, Paulo, né, sempre focado em trazer o melhor para as pessoas, Paulo mudou seus planos agora de viagem. E ao invés de Paulo ir, Paulo resolveu o quê? Escrever uma segunda carta a Coríntios. Paulo agora resolve escrever e diz que as suas intenções na última visita tinham sido mal interpretadas. Então, alguns em Coríntios afirmavam que Paulo era pouco confiável e que não amava o suficiente. Você já parou para pensar? Nós vimos que Paulo fazia tudo por amor, e Paulo estava ali por amor. Paulo abriu mão de várias coisas por amor. Paulo, sabe, era um homem que estava ali preocupado com a integridade das pessoas, sabe? E Paulo fazia tudo com integridade, tudo com sinceridade. As pessoas tentaram duvidar, conseguiram duvidar de Paulo. E a resposta de Paulo não era uma mistura confusa de sim e de não. A resposta de Paulo era sempre sim. Paulo, assim como Cristo, minha palavra é sim. Sabe? Assim como Cristo, o motivo pelo qual Paulo optou escrever a igreja e não visitar foi seu sincero amor por eles. Paulo amava e sabia que através daquela carta ali seria melhor do que ele lá. E não o contrário. Outra visita, logo após a visita dolorosa, apenas aumentaria a dor em vez de produzir a alegria que ele pretendia promover. Quão facilmente suas boas intenções foram mal interpretadas. Infelizmente. Então assim devemos tomar cuidado, devemos ter integridade, ter sinceridade. Paulo tinha e foi interpretado, né? Foi mal interpretado ali nas suas intenções, na sua preocupação com a igreja. E que eu e você, ao se preocupar com as pessoas, ao amar as pessoas, possamos amar de maneira excelente. Para que esse amor não possa ser mal interpretado. Paulo fazia tudo com excelência, mas você sabe como é o ser humano. O ser humano enxerga coisas onde não existe, né? E nós, como servos de Deus, assim como Paulo, nós temos que nos entregar fielmente a Cristo para aprender a se manter fiel até o fim. Que o Senhor possa nos abençoar e possa nos guardar. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Então, nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.